E temos uma outra partilha, mais em forma de questões, que é da Catarina Rodrigues e que começa com o seguinte: o facto de seguirmos determinada profissão deve-se a uma escolha intuitiva ou vocacional. A minha identidade determina a minha conduta profissional ou isso é determinado por fatores externos nos quais me insiro, em especial no trabalho. A minha forma de pensar e de encarar tudo o que povoa a minha vida e o meu dia-a-dia já está geneticamente programado ou foi sendo adquirido mediante as experiências da vida. De que forma o convívio com pessoas de personalidade dominante pode influenciar a nossa personalidade ao ponto de nos levar a agir de forma contrária ao nosso desejo? Porque pensamos de uma determinada maneira sobre o assunto quando temos 20 anos e aos 50 podemos ter uma opinião totalmente contrária apenas porque a forma como passamos a encarar esse assunto está diferente e não por o assunto em si ter sofrido alterações. Porque defendemos algo em que acreditamos, apesar de muitas vezes sabemos conscientemente que isso está errado por não ser moral legalmente ou legalmente aceitável. Os comportamentos desviantes são genéticos ou adquiridos, por exemplo, pedofilia, toxicodependência, etc. São muitas questões. Sim, muitas questões. Obrigada, Catarina, antes de mais, pelas tuas questões e a tua partilha. E parece que a Catarina estava aqui num processo de reflexão para consigo mesmo, não é? A reflexão interior. Porque de facto é um questionamento que muitas vezes fazemos e especialmente quando encontramos aquelas contrariedades, aqueles desafios, não é? E começando aqui pela questão profissional, não é? As primeiras questões são muito profissionais, mas têm no fundo a ver muito com o resto, as outras escolhas. Sim. Se é uma escolha intuitiva ou vocacional, isto também dependerá muito da pessoa, não é? Depende muito da sua forma de estar, depende muito do seu momento, depende muito de como reage às pressões externas, não é? E aqui falávamos noutras questões, já lá vamos, mas tem muito a ver com o mesmo. Depende muito de várias coisas. Se é aquilo intuitivo ou vocacional, eu diria que pode até ir dar no mesmo, não é? Ou não. Mas se é por gosto, às vezes eu diria que muitas vezes se calhar não. Mas aqui já entramos noutras questões, não tem tanto a ver com a identidade, tem muito a ver com a forma como a sociedade em que estamos inseridos ainda está formatada, está delineada e que em muitos pormenores pode não ser da melhor forma possível, não é? Não será. Mas estamos em construção, em processo de construção, todos nós contribuímos para este modelo. Mas de facto é muito cedo que as crianças, eu vou chamar criança, embora seja na adolescência, mas as crianças têm que começar a decidir o que é que vão fazer na sua vida, ao longo da sua vida. Sim. Qual é a sua vocação? Qual é a minha vocação? Sim. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que tu vais ser quando fores grande? Isto começa logo desde pequenina, a pressão do exterior, não é? O que é que tu queres ser quando fores grande? Isto numa altura em que, sim, eles vão dizer bombeiro, ou bailarino, ou coisas do género, são dos mais comuns, não é? Ou médico, veterinário, por aí. Mas pronto, é isso. Tem a ver com uma fase, tem a ver com os gostos daquela altura, daquela fase, daquela criança. Depois, mais tarde, muitas vezes aquilo que ouvimos é: então, mas tu disseste que querias ser bombeiro, ou bailarino, ou o que for, e já não queres ser? Então, mas deixaste de gostar. E continua a pressão. E mais tarde, vou avançar mais, senão não saímos daqui. Chegamos àquele momento em que temos que escolher a área de estudos. E parece que ficamos ali colados, não é? Se calhar estou a sair aqui um bocado da identidade, da personalidade, se calhar. Eu diria que estou. Mas que me parece importante. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu peço desculpa porque eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, que é para tu depois seguires. Porque agora a Catarina e tu acabaram por levantar aqui uma questão que de facto eu acho que é muito pertinente e que de facto tem a ver com a identidade. É muito difícil e acho perfeitamente pertinente este tipo de questões em idade adulta, porque se fosse fomentado
o autoconhecimento, perceber como é que nós funcionamos, como é que os nossos pensamentos, enfim, num todo vou chamar o autoconhecimento, e o autoconhecimento é infindável. Mas quanto mais cedo for fomentado, né, porque nós também temos uma aprendizagem, temos uma educação muito direcionada para o exterior, se essa educação ou se a nossa aprendizagem for muito motivada para nos conhecermos a nós próprios, mais facilmente temos uma escolha mais intuitiva e, por sua vez, mais vocacional. Porque a partir do momento em que nós nos conhecemos, não é, mais facilmente percebemos o que é que nós gostamos ou o que é que nós não gostamos. Não é? E muitas das vezes isto é dificultado. E estas questões, posso falar por mim, mas se calhar posso falar por muitas pessoas que alteraram o seu percurso profissional por vários caminhos diferentes, precisamente por isso. Porque estamos em constante mudança também, não é? Claro, e é preciso aceitar isso. Porque muitas das vezes também é cedo, não é? Para nós fazermos essa escolha tão importante e que chegamos à conclusão e chegamos a uma idade adulta e chegamos à conclusão que se calhar não era assim tão importante aquela pressão toda que foi exercida durante tanto tempo. Mas pronto, vivemos nesta sociedade em que pressiona nesse sentido, mas penso que quanto mais cedo nós tornarmos conscientes, não é? Exatamente, começarmos a questionar, começarmos a ganhar consciência sobre nós próprios, mais facilmente nos conhecemos o suficiente para sabermos qual é a nossa vocação. Não quer dizer com isso que seja em criança ou na idade adolescente. O questionamento é importante. Precisamente. A pressão, ou melhor, a decisão e aqui neste modelo aquilo que referia é o ficarmos colados a essa decisão, o apego à decisão também. Nós escolhemos aquilo e pronto, fica ali naquele formato. Hoje em dia, como estávamos a dizer, existem cada vez mais exemplos de pessoas que mudaram o seu percurso profissional a meio do caminho, ou no início, ou no fim, ou como for, porque não fazia sentido, porque não preenchia, não realizava, e não tem só a ver com a construção da personalidade e da identidade, porque nós nos vamos sempre modificando, vamos crescendo, vamos mudando de gostos até, mas, e a forma de fazer as coisas vai mudando, mas tem muito a ver também com o facto de termos escolhido muito cedo e termos de ficarmos colados ali àquela escolha. Por exemplo, se nós pensarmos aqui um bocadinho nos americanos, vendo aqui no exemplo, nos americanos, muitas vezes nós vemos que a realidade deles é bem diferente, nesta área, que em muitas outras, que eles tiram diversos cursos, diversas áreas e não ficam agarrados a eles. Usam aquele curso na área que escolhem, na área que seguem. Podem estar realizados no seu trabalho ou não, independentemente disso. Mas o modelo é diferente. Não ficam agarrados ali àquela formação que fizeram, àquela área de estudos, àquele curso que tiraram. Então podem aproveitar aquilo na área que querem. Não quer dizer que não vão estudar dali, não vão estudar acolá. Cá, muitas vezes, se calhar agora não será tão frequente, não sei, se calhar não tenho falado com as pessoas que levantam estas questões ou que partilham desta forma, mas era muito frequente nós ouvirmos alguém se queixar porque tinha tirado o curso numa determinada área e depois não tinha emprego. Ok? Antes de mais, será que é a área que a pessoa quer? Porque muitas vezes nestas partilhas não era. Sim. E será que depois não haverá uma outra forma, menos tradicional se calhar, muitas vezes, não é? Uma forma mais criativa, para usar a sua formação, para criar, e uma vez mais, responsabilização e consciência, para criar a sua área profissional. Para criar, não é ali romper todas as barreiras e de repente reinventar a roda, se calhar também passa por aí, mas inventar alguma coisa completamente diferente. Mas é aproveitar aquilo que tem, os seus recursos, para fazer num momento aquilo que está ao seu alcance fazer. E muitas vezes não. Mas eu tirei aquele curso. E agora? E eu não arranjo emprego na área. E agora?
E lá está, mais uma vez, a posição de vítima, a desresponsabilização, não é? Mas somos pressionados a escolher cedo demais, talvez, ou talvez não seja cedo demais, mas existe esta pressão para nos mantermos colados, porque tiramos um curso e pronto, hoje em dia já não é assim. Cada vez menos, e especialmente aqui com o processo de Bolonha, não é? com estas novas licenciaturas e mestrados, as coisas mudam de figura, porque já não são precisos aqueles 5 anos, ou serão na mesma, mas pronto, é um bocadinho diferente, porque é uma questão de mente. Nós olhamos para aquilo, 5 anos, compreendo perfeitamente, mas fazemos, não é? Fazemos muito mais facilmente se pensarmos, são 3 anos, são 2 anos, mestrado, ou o que for, e fazemos e tiramos mais uma formação que nos permite abrir os nossos horizontes e se calhar até nos chamar a atenção para aquele bichinho que sempre esteve ali e nunca lhe demos atenção. Sai um bocadinho da identidade, ou talvez não, como dizias, e tem muito a ver com essa necessidade de questionamento logo desde cedo e de responsabilização, de consciência, ensinarmos ou aprendermos, não sei se isto se ensina-se muitas vezes também com o exemplo, mas aprendermos o mais cedo possível a tomarmos as rédeas da nossa vida, da nossa mente, porque não? Mas a minha identidade determina a minha conduta profissional ou é determinada por fatores externos, já falamos um bocadinho sobre isto também. A forma de pensar e de encarar tudo o que povoa a vida já estava geneticamente programada ou foi adquirido mediante as exigências da vida, que falámos um bocadinho também. Os dois são importantes, não é? Eu diria que as nossas escolhas nos levam ou dão mais importância a um ou outro, maior preponderância na nossa vida. De que forma o convívio com pessoas de personalidade dominante pode influenciar a nossa personalidade ao ponto de nos levar a agir de forma contrária ao nosso desejo? E aqui tem muito a ver aqui com a responsabilização ou a desresponsabilização, com a consciência, com o assumirmos as rédeas da nossa vida ou não, querermos fazê-lo, ou nos vermos numa posição de vítima da vida, dos outros, do mundo. É um facto que existem pessoas dominantes na nossa vida. Existem, antes de mais, aquelas figuras de poder, não é? Desde pequeninos temos os progenitores, temos os professores, temos os médicos, muitas vezes, depende muito da cultura em que estamos inseridos, mas existem aquelas figuras de poder na nossa vida e que vão ter uma grande influência na construção da nossa identidade. Mas também existem depois, antes ou depois, mas pronto, mesmo na vida adulta, aquelas pessoas que têm uma personalidade dominante muito forte e que não é que pressionem conscientemente, mas acabam por o fazer de alguma forma ou não, porque não é de toda a intenção da pessoa, mas o outro pode se sentir pressionado, o outro pode se sentir meio apagado. Mas também aqui há várias considerações a fazer, porque nós podemos muito facilmente atrair este tipo de pessoas na nossa vida, porque a nossa postura é aquela que recai no outro polo, não é? E que muito facilmente atrai. Então, é a necessidade de encontrar alguém que lhe permita exercer essa maior, uma maior exuberância na sua personalidade, e é a necessidade do outro encontrar alguém que ou que o faça porque precisa, para que o outro tome as decisões, por exemplo, para que o outro tome as rédeas, ou para calar muitas questões interiormente, há tantos outros exemplos que poderiam caber aqui, não é? Mas há esta necessidade muitas vezes. Ou pode não ser um padrão na vida de alguém, mas alguém com quem nós nos cruzamos na nossa vida e o que é que aquela pessoa nos pode trazer. Eu só gostaria de salientar aqui um ponto. Estas atrações que existem naturalmente, o tipo de pessoas que se atraem, sem me alongar aqui muito por este caminho, mas uma coisa que é importante aqui, que é quando isto acontece e acabamos por nos deixar, temos aqui uma personalidade de sermos influenciados por uma entidade, por uma pessoa mais dominante, facilmente entramos no caminho da
entrega total, da desresponsabilização, como tu estavas a dizer, até ao dia. E acredito que por algum... São as voltas que a vida dá, se calhar, ou as voltas que nós deixamos que a vida dê, mas penso que haja sempre um momento em que somos obrigados a ter uma posição mais dominante. Quando deixamos que alguém dominasse a nossa vida, ou de alguma forma, as nossas decisões, ou que deixamos que influenciasse. E eu penso que há sempre um momento, não sei se será consciente para as pessoas, eu penso que para algumas eu vi isto acontecer e, de facto, quando nós sozinhos não ganhamos consciência daquilo que somos e daquilo do nosso papel e de como nós funcionamos e os outros em volta, há de haver um momento em que chega e que a própria vida, entre aspas, não quero entregar aqui esta responsabilizar, okay? Mas porque nós nunca podemos separar a minha da tua, porque a partir do momento em que nos relacionamos, fazemos parte da vida uma da outra e por aí afora, né? Assim são os relacionamentos. Mas penso que haja sempre, quando nós sozinhos não ganhamos esta consciência, há de haver uma situação na vida em que nos é obrigado, que nós somos obrigados de alguma forma a tomar consciência mais. E quando este elemento dominante deixa de existir. Porque se nós temos um elemento dominante na nossa vida que nos, de alguma forma, leva pela mão, agora um bocadinho pegando ali na citação da Cecília, quando deixamos de ter, o que é que acontece? Porque acontece, não é? E então a pessoa que se deixou levar, deixou de ter o elemento dominante que lhe pegava pela mão e agora como é que vai fazer? E há muitas quebras, e acontece com muita frequência, estas pessoas quebrarem, quedarem e quebrarem, porque deixaram de ter esse elemento que levava pela mão, porque ajudava a decidir, porque ajudava a pensar, e houve uma entrega por outro lado também, uma entrega total. Dizem que muitas vezes essa entrega causa desconforto, não é? Ou seja, a pessoa sinta que não, mas aquela pessoa obriga-me a fazer ou está lá tão, não é? Que eu acabo por não ter espaço para o fazer. Sim. Mas é essa entrega na mesma. E quando essa entrega traz desconforto, como tu dizes, e nós não conseguimos deixar de viver nesse desconforto. Quando esse desconforto passa a ser o nosso conforto, quando esse desconforto passa a ser a zona de conforto, não é? E isto acontece mais frequente do que nós pensamos. Quando vivemos na entrega total, acho que é a expressão se calhar que eu encontro mais fácil, na entrega total, acontece isso com muita frequência. Não sabemos viver sem o desconforto, porque aquilo nós conhecemos. Como será se não for assim? Como será se aquela pessoa não estiver ali? Não é? Sim, eu diria que há um momento em que a pessoa pode não estar porque saiu, ou porque houve ali uma cisão, não é? Não necessariamente porque a outra pessoa saiu, mas porque nós nos fartámos de algo naquela situação e pusemos o pé à parede, como muitas vezes se diz. Mas também pode não ser assim, aquela pessoa pode deixar de estar ali daquela forma, porque nós começamos a fazer de uma forma diferente. Nós assumimos a responsabilidade, assumimos as tais rédeas da nossa vida e começamos a fazer as coisas de uma forma diferente. E ao começar a fazer, a agir, a pensar de uma forma diferente, o outro muda necessariamente. Não quer dizer que o comportamento do outro para consigo vá mudar, mas nós passamos a ver o outro de uma forma diferente, então o outro vai mudar aos nossos olhos, mas vai mudar. Sim, e inevitavelmente, porque como dizias, num relacionamento a responsabilidade é partilhada, inevitavelmente, se nós vamos agir de uma forma diferente com o outro,
os moldes não vão ser os mesmos no relacionamento. O outro também vai ter que ter uma resposta diferente, uma resposta de acordo com aquele nosso comportamento. Claro. Então as coisas vão mudar. E esta mudança que pode gerar desconforto em si, porque nos obriga a sair da zona de conforto, não é? Mas esta mudança pode fazer com que o outro deixe de lá estar, e se aquela necessidade continua a estar presente, se eu continuo a sentir a necessidade de que haja um outro para decidir por mim, de que haja um outro para ocupar o espaço que eu não sei como ocupar de alguma forma, eu vou continuar a atrair outros com esse tipo de postura perante a vida. Sim. Mas se eu arrumar aquela situação e se eu assumir mesmo, se eu fizer uma aprendizagem com esta situação que me leva a reconstruir a minha forma de ser, de estar, num sentido que para mim me faça mais sentido, enfim, ainda que um bocadinho na redundância, então se calhar o outro até pode continuar a estar lá, mas deixa de ter aquele papel, deixa de ter aquela importância para mim e deixa de conseguir fazer da mesma forma. Mesmo que ele continue a fazer, mas eu vou estar diferente. E eu não vou deixar que seja o outro a decidir por mim. Então é como se a personalidade dominante do outro deixasse de lá estar. Não deixando, não é? Sim. Fica um bocado confusão, não? Assim, mas sem deixar de estar, mas deixa de ser um desconforto. Sim, se calhar vou dizer por outras palavras, porque eu penso que vai dar mais ou menos no mesmo. Porque já falámos várias vezes anteriores sobre a mudança, né? E partindo do princípio que nós não mudamos ninguém, mas temos a capacidade de nos mudarmos, a nós próprios. E não sendo como objetivo nós para mudarmos o mundo, com o objetivo de mudar o mundo, se nós mudarmos, às vezes são coisas tão pequenas que podemos mudar em nós que inevitavelmente em volta o panorama muda, as pessoas mudam, porque vem também em nós uma mudança. Se calhar, para mim, não será muito fácil dar aqui uma explicação, porque as coisas às vezes não têm explicação, as coisas acontecem, não é? Porque nós, de alguma forma, reagimos ou agimos conforme a outra pessoa, né? Se espelha ou se entrega ou não a nós também acabamos por dar aqui uma resposta. E quando essa forma de estar, muitas das vezes, se altera, é inevitável que nós mudemos também a nossa resposta sobre. Não é? E aí nós, se calhar, vamos ver essa mudança verdadeiramente. É preciso é que nós passemos a encarar a pessoa e a situação de forma diferente, porque tudo o resto, e se calhar a entidade dominante, se calhar deixa de ser dominante ou sim, e de alguma forma pode até mudar a sua forma de estar, mas pelo menos de nos influenciar. Deixa de ter o mesmo impacto sobre nós. Precisamente. Eu diria que aqui esse é o segredo, é o ponto principal e que nos traz de volta à identidade, que é sem termos saído verdadeiramente dela, que é a importância de mudarmos a nós e apenas a nós, porque só nós podemos mudar a nós. Então, nós passamos muitas vezes uma vida inteira a dizer que os outros isto, que aquilo precisa de mudar, que a sociedade aquele outro, que não podemos continuar nos mesmos moldes, mas inserindo-se aqui um bocadinho no todo, mas responsabilizando mais o que está lá fora do que dentro, pois podemos passar a vida inteira a fazer isto, a dizer isto, e passaremos, porque os outros não vão mudar. Já ouvi alguém dizer que a revolução começa dentro de casa. Sempre. Em nós. E é a nossa casa. Não sim. é a casa das paredes. Sim, claro. Mas nós a nossa casa interior, sim. A revolução começa em nós e essa mudança precisa partir de nós. Sim. Então, na nossa identidade, não quer dizer... e muitas vezes levanta-se aqui esta questão, mas eu não quero ser uma pessoa diferente, porque eu sou a pessoa que eu sou, eu quero ser verdadeiro, quero ser quem eu sou. Ok, não precisa de ser uma pessoa diferente. A questão é
quais são aqueles detalhes que na sua forma de agir, estar, ser, pensar, que geram desconforto, geram resultados diferentes daqueles que pretende. E isso pode mudar. Não vai caber a mais ninguém fazê-lo. E aí podemos ir ajustando, não é ser uma pessoa diferente, é ir afinando, ajustando, melhorando a pessoa que nós somos. E usando aqui um termo que cada vez se usa mais, de autoatualização, porque é isso que nós vamos fazendo. Mais do que se calhar mudar, porque isto traz outras questões, outros conceitos, do que desenvolver. É um tema muito batido, um termo muito batido, mas continua a fazer todo o sentido, desenvolvimento pessoal, mas é de autoatualização. Nós vamos atualizando a nossa forma de ser, pensar, estar, sentir, de acordo com o aqui e agora, porque vai mudando. Os outros que passam pela nossa vida também são outros, também vão mudando, os mesmos, e porque são outros também, na realidade, então tudo vai mudando. Porquê que nós havemos de ficar rígidos? Sim, não? Exatamente. Ir mudando também. E se esta mudança acontece naturalmente, podemos usar a nossa consciência para a dirigir da melhor forma pela melhoria, essa auto-atualização que resulta numa melhoria do nosso ser, do nosso estar. Isto já pegando aqui na questão seguinte da Catarina, que é pensamos de determinada maneira aos 20 e depois aos 50 temos outra forma de pensar. Ainda bem. Ainda bem. Apesar de muitas das vezes ser considerado um vira-casacas, não é? Como muitas das vezes ouvimos, não é? Porque se calhar foi-nos incutido que temos que ser fiéis a determinada ideologia, forma de pensar, clube de futebol, ou partido político, mas a vida não é assim. Temos que ser fiéis às nossas decisões, às nossas escolhas de um dia. Mas a vida não é assim. Se a vida vai mudando, se em 1980 o mundo estava de uma forma e hoje, em 2016, está de uma forma completamente diferente, não me parece que seja correto pensarmos da mesma forma. E eu dou por mim, pessoalmente, a mudar de opinião de um dia para o outro. O que eu ontem achava que era bom, ou seja o que for, numa determinada opinião. Depois tens mais a informação e de repente percebes que, espera, não, se calhar não. Sim, por vezes basta serem coisas que nós já partilhamos sobre a identidade, e isto é muito importante, que é estarmos focados numa determinada ideia, porque assim crescemos com ela. Lá está, nunca pensámos sobre isso, provavelmente, e agora de repente, eu vou dar assim um exemplo muito caricato, como eu ouvi muitas vezes, não se deve cortar as unhas depois da refeição. E houve uma vez, porque nunca me tinha sido incutido, e quando ouvi, mas porquê? Ninguém sabe responder. Exatamente. Porque sempre foi assim. E se calhar, se nós pensarmos sobre aquilo verdadeiramente, eu sempre fiz isto desta forma, mas hoje estou a pensar o porquê que eu estou sempre a fazer desta forma. E chego à conclusão que eu não tenho que fazer isto desta forma. Posso fazer de outra. Posso, por isso, simplesmente não fazer, não é? E isso, mas de consciência. E, portanto, eu acho que sim, isso é perfeitamente saudável, não é? Chegar aos 50 como é. Sim. E com uma forma de estar diferente. Precisamente. E aí é a falta de informação que muitas vezes acontece. Temos, porque de facto nós ouvimos aquelas coisas tantas vezes, elas têm lá um fundo, elas começaram a ser ditas por qualquer motivo e faz todo o sentido, ou pelo menos fez naquele exatamente, com a informação que se tinha. A questão é quando se passa o ditado popular ou estas coisas que nós ouvimos muitas vezes a dizer, que não podemos fazer isto associando uma coisa à outra e à nossa saúde, elas são passadas em frente, mas sem toda a informação.
E depois ninguém sabe justificar o porquê, só sabe que tem que ser assim, porque se diz assim, sempre se disse assim. Então deve ser verdade. Falta a informação. Sim. E nós precisamos de questionar, ir lá buscar aquela crença dos 4 anos em nós, questionar, mas porquê tem que ser assim? Mas porquê? Até nós compreendermos. E quando nós compreendemos, pode-nos fazer sentido ou não. Já está desatualizado. Sim. Estas questões, elas são todas muito importantes. Eu julgo que focámos mais ou menos as questões da Catarina também, até porque algumas coisas nós já tínhamos mencionado antes também, como esta questão da mutação da identidade, da nossa personalidade e da autoimagem, como esta questão que falámos há pouco sobre o caráter genético, a aprendizagem que nós fazemos, que tem a ver com o ambiente aprendido. Seria mais pano para mangas, e será, porque teremos outras conversas, reflexões, outros temas também. Já sabe, se tiver, nós hoje teremos que terminar por aqui, se tiver quaisquer questões, considerações, partilhas sobre estas nossas partilhas, sobre outros temas que têm a ver aqui com aquilo que nós vamos abordando, vamos propondo para reflexão, para prática meditativa, partilhe connosco. Por e-mail, para o e-mail da Rita, para o meu e-mail, já sabes, está sempre na descrição do vídeo, onde quer que eu encontre, do podcast, do áudio, onde quer que eu encontre, estão lá os e-mails. Pode ser nos comentários desta página, onde está a ver-nos ou ouvir-nos, pode ser através, usando a hashtag cardinal questões plenitude, tudo pegado, sem acento, no Twitter, no Tumblr, ou por onde quiser, no Facebook, por aí. Diga-nos, partilhe connosco, nós vamos gostar de saber e vamos gostar de continuar estas conversas também consigo, e teremos outros momentos em que a partilha será em direto também, mas para continuarmos, podermos continuar aqui a refletir um bocadinho mais sobre as nossas próprias identidades. A nossa própria identidade, não é? Sim. Por hoje é só, eu termino por aqui, sou Sofia Morgado. Rita Guilherme, e até já. Até já, obrigada. Obrigada.